Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmão, nessa noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos reunidos na sua presença, para juntos adorarmos ao nome do Senhor e também aprender no seu santo templo. Oportunidade esta que não deve ser rejeitada. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de vir à casa do Senhor, essa oportunidade tem que ser bem aproveitada. Que nós possamos adorar o Senhor e também abrir o nosso coração para ouvir Deus falar conosco. A mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos, eu tinha feito umas anotações algumas semanas atrás e ficou guardada. Aí o pastor presidente disse: olha, hoje à noite você vai trazer uma mensagem. E eu fiquei, li um texto, li o outro, e fui para cá, e fui para lá, e falei: Jesus, o que é que eu vou pregar? E aí no final da tarde, eu, entre as minhas anotações, que eu tenho um bocado de papelzinho anotado, eu achei, e eu coloquei: mensagem para o próximo culto de ensino. E o interessante é que quando nós entramos aqui, os hinos que foram entoados no início tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Convido a todos os irmãos para abrir a sua Bíblia, a inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus, que querem calar e querem dizer que não é, mas é. Sempre foi e sempre será. É ela que transforma o homem velho numa nova criação. 1 Pedro capítulo de número 2, verso de número 9. Eu amo esse texto. Glória a Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite, de uma vez por todas, que você não é qualquer um. O teu adversário é um mentiroso, tenta colocar em você inferioridade, tenta dizer que você não é nada, tenta dizer para você que você não vai para lugar nenhum. Mas nesta noite o Senhor tem algo para falar para mim e para você. Carta do apóstolo Pedro, 1 a Pedro, capítulo 2, verso 9. Todos encontraram? Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir? Quando eu der a vírgula, você fala amém. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia fala que a separação que havia entre nós e o nosso Deus, ela é tirada. O véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo. Aquilo que nos impedia de chegar na presença de Deus é tirado. E a partir de agora nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. A carta do apóstolo Pedro nos traz uma informação muito interessante.
Quando o apóstolo Pedro traz esse único versículo, ele através da inspiração do Espírito Santo, ele nos traz vários conteúdos que nos mostram o que nós realmente representamos para Deus. Uma coisa interessante que eu vi a semana alguém falar e disse assim: não é o que alguém pensa de você que vai fazer você ser, não é o que você acha que você é que vai ser, mas é o que Deus pensa de você que vai fazer você entender o que realmente você é. Alguém pode olhar para você durante a sua vida, a sua trajetória. Talvez muitos de nós não teremos as oportunidades que outros tiveram. Talvez muitos aqui não terão fama, muitos aqui não serão reconhecidos por vários lugares do mundo, muitos talvez em algum momento passará pela vida como tipo um anonimato, talvez será conhecido no meio dos seus amigos, da sua igreja, mas talvez durante a sua trajetória não vai passar, a sua influência não vai passar da sua cidade, não vai passar do seu bairro, ou talvez do seu estado. Muitas vezes a gente observa e acha que a vida só vale a pena quando a gente alcança todos os objetivos, mas quando nós debruçamos na palavra de Deus, e Deus mostra o plano que Deus tem para a nossa vida, nos faz entender o valor que nós temos, faz entender por que Jesus fez tanta questão de morrer na cruz, para que eu e você nesta noite estivéssemos neste lugar. Quando eu estava orando, eu disse: Senhor, eu graças te dou, porque o Senhor olhou para mim e me escolheu, o Senhor me lavou com o seu sangue, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida e me fez cidadão do céu. O Senhor me fez ministro. O ministro é uma autoridade. Às vezes alguém olha até para você e vai dizer: ele não é nada, ela não é nada, talvez não tenha um nível superior completo, talvez você nunca terá a oportunidade de estudar no exterior, talvez alguém terá até a oportunidade de estudar fora, pós-doutorado, graduação em alguma universidade de renome, mas talvez outros não terão esta oportunidade. E talvez alguém olhe para você e está dizendo: ele não tem valor nenhum, ele mal sabe escrever o nome, ela mal sabe falar direito. Só que a Bíblia diz que nós somos ministros de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e que nós começamos a trilhar caminho da salvação, o Senhor nos faz representante do seu reino nesta terra. E a gente precisa entender que isto é uma responsabilidade muito grande. Muitos não têm compreendido isso, e por não ter compreendido isso, não tem ainda se posicionado naquilo que Deus exige e requer de nós. Muitas vezes a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito e esquecendo que Deus tem um projeto maravilhoso para nós. O apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos o Senhor somente nas coisas desta vida, nós somos um dos mais miseráveis de todos os homens, porque o que Deus tem para você é muito além daquilo que você vive aqui. Deus tem uma eternidade para você, Deus tem um propósito para toda a vida para você, Deus tem algo grande para você, e nós vamos falar dentro desta mensagem. Ela não vai ser muito longa. Talvez alguém até ficou preocupado porque na outra segunda-feira eu passei um pouquinho, mas porque era necessário passar. O tempo era pouco e não dava para falar tudo. Mas nesta noite a palavra de Deus será falada ao meu e ao teu coração. Quando o apóstolo Pedro diz que nós somos uma geração eleita, ele está dizendo: olha, se fosse pelas suas qualidades, se fosse simplesmente por você, jamais seríamos escolhidos por Deus. Ninguém está aqui porque é muito bom, ninguém está aqui porque é bonito, ninguém está aqui porque fala bem,
Ninguém está aqui porque tem nível superior. Ninguém está aqui porque tem um emprego bom. Ninguém está aqui porque simplesmente tem um salário melhor do que todo mundo da cidade. Não, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Deus olhou da terra e não viu um justo sequer. Se fosse pelos nossos méritos, jamais seríamos salvos. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, nós ainda estávamos no pecado, nós ainda estávamos no lamaçal, nós ainda estávamos vivendo a nossa imundícia, nós estávamos na podridão, e alguém olhava para você, não dava nada. Esse aí não tem futuro, essa aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais esperança, esse aí é um escravo da bebida, essa aí só vive nessa situação, esse aí só gosta de festa, esse aí não tem compromisso com nada. Mas é nesse momento que Deus manifesta o seu amor. Deus olha para mim, para você, disse: ninguém está vendo nada em você, todo mundo só está vendo sujeira, todo mundo só está vendo podridão, todo mundo só está vendo coisas ruins, mas eu te escolhi, porque independente do estado que você esteja, você é imagem e semelhança minha, você foi criado pela minha mão, e eu tenho um valor muito grande pela sua alma. Aleluia. Nós fomos eleitos, escolhidos. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. E você e eu precisamos valorizar. Em um certo momento eu estava pensando, não sei se foi na escola dominical, no culto, eu estava dizendo: Senhor, eu poderia ter nascido na Coreia do Norte, eu poderia ter nascido no interior da África, eu poderia ter nascido nas regiões mais frias da Sibéria, talvez nunca tivesse a oportunidade de ouvir o teu evangelho, como tantas pessoas já pereceram e não tiveram o privilégio e a oportunidade que você tem de um dia como hoje estar sentado nessas cadeiras, nesses bancos, ouvindo o que Deus tem para você. O Senhor revelando para você que Ele te ama, Ele revelando para você que Ele tem algo grande para você, para dizer: meu filho e minha filha, não desista, porque se você pudesse imaginar, por isso que Paulo diz: aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, e não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então pense aí, aquilo que você já pensou é muito mais do que isso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não deixe que Satanás te engane. As aflições desta vida, os percalços desta vida, as dificuldades desta vida não hão de se comparar com a glória que nos há de ser manifestada. Primeiro ponto, é Ele que me escolhe. Você não está aqui pelo seu mérito. Segundo, Ele nos faz sacerdotes reais. Você é sacerdote real. Você representa um reino. É Ele que nos escolheu. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é um representante legal de uma outra nação, na nação amiga. Ele representa o seu país, os seus valores, ele faz um intercâmbio entre dois povos. Nós estamos aqui como igreja, entenda isso. Nós fazemos o intercâmbio, a ligação do mundo terreno com o mundo espiritual. Nós apresentamos uma nação santa, nós apresentamos um reinado que
aqui jamais perecerá. Nós estamos aqui representantes de Cristo Jesus, e nós estamos aqui falando de todos os prazeres, tudo aquilo que nós temos que no futuro de receber, no futuro de poder vislumbrar ou de experimentar e oferecer tantos outros aqueles que quiserem participar desse reino. E a gente vem e traz: para entrar no meu reino é necessário ter o seguinte, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que andar desse jeito. Talvez algumas pessoas já viram que quando um missionário vai ser enviado para outra nação, ele é necessário que ele passe por um intercâmbio cultural, ele precisa passar pelo momento de aprimoramento, dele estar se adequando, se ambientando, porque em outro país é outra língua, é outro costume, é outra vestimenta. No outro país os costumes são diferentes. Para que não haja um choque de cultura, a pessoa é preparada, ela estuda, ela examina, ela analisa todas as circunstâncias, para que naquela outra nação ele não seja pego em um ato infracionário, porque tem coisas que aqui não é crime, lá é, tem coisas que aqui que eu posso falar, eu não posso. E aqui a palavra de Deus está dizendo que nós somos sacerdote real, nós somos o representante do reino de Cristo, e a gente precisa tomar posição como tal. Eu preciso me portar como representante do reino dos céus. O mundo tem que olhar para mim, e eu bato nessa tecla todas as vezes que eu tenho oportunidade. O mundo tem que olhar para mim e entender: ele não é daqui. Ele é diferente, ele é diferente. O apóstolo Paulo diz que nós somos peregrino nesta terra, a minha pátria não é aqui, e eu preciso estar pronto, porque a qualquer momento, interessante isso aqui, o embaixador pode ficar 10, 15, 20, 30 anos numa nação, mas a partir do momento que o governo dele lá central manda chamar, não tem meio termo não. Olha, você vai ser remanejado, ele tem que estar de mala pronta, tudo pronto, por mais que ele tenha feito amizade e tudo. Ele disse: eu preciso voltar para a minha pátria, porque o meu governador, o meu Senhor, o meu Rei, Ele está me chamando. E a igreja de Cristo está com o tempo de vida, de existência aqui como igreja contado. O relógio de Deus já está se aproximando, e em algum momento nós, como embaixadores do reino dos céus, como sacerdotes reais, seremos levados embora daqui. E aí a pergunta fica: quem quer ir conosco? Quem quer ir? Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando alguém era separado para sacerdote, as suas vestes eram mudadas. Quando alguém era separado para o sacerdote, as suas vestes eram mudadas. A partir de agora, as suas vestimentas são outras. Quando Deus dividiu as tribos de Israel, a tribo de Levi ficou sem terra. Diz assim: tu vais viver entre os teus irmãos e serás sustentado por eles. Como é que alguém sabia que aquele personagem, aquele homem, aquela mulher era da tribo de Levi? Porque as roupas dos levitas eram diferentes. E aonde um levita passava, disse: ali é um levita. Quando o levita vinha à casa de alguém, era bem recebido, era alimentado, porque sabia que ele era representante do reino, e ele fazia parte do sacerdócio real, ele fazia parte de tudo aquilo, daqueles escolhidos por Deus, e sabia que eram abençoados por Deus quando faziam isso. E nós não somos diferentes. O mundo quer que a gente seja igual a eles, mas a gente tem que usar nossas vestes diferentes. Não é somente veste espiritual não, é as nossas vestes também. A gente precisa ser um diferencial no mundo. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salga, não presta mais para nada, não tempera. Nós somos sacerdotes do rei. Nossas roupas expressam a nossa crença, expressa os nossos valores, nosso estado de espírito também. Você sabia disso?
Quando alguém está triste, como é que é a roupa? Veste roupa de luto. E alguns, aqui não tem muito esse costume, mas tem lugar que tem, aí veste-se de preto, está enlutado. Mas quando estamos na festa, nossas roupas o quê? De festa. As nossas roupas transmitem o nosso estado de espírito. Então, se eu sou do reino de lá, eu tenho que vestir uma roupa que condiz com o reino de lá. E a Bíblia manda que eu tenho que me vestir com decência, com pudor. Não posso usar roupa escandalosa. Não posso andar de qualquer jeito. Eu sou representante de um reino de além. Era tão sério esse negócio de vestes, que quando Adão e Eva pecam, eles dão um jeitinho. O homem sempre quer dar um jeitinho. O homem acha que o jeitinho dele resolve o problema. Aí Adão e Eva com vergonha, arrancam as folhas lá de parreira, faz um tapa-seco ali, tá? Aqui já está bom. Deus olhou assim, essa justiça de vocês aí não está valendo nada. Deus mata o cordeiro e tece 2 vestes e dá para o casal vestir. As suas vestes têm que ser uma veste diferente. Deus abomina a nudez. Aí eu me preocupo quando alguns dizem que são representantes do reino, e desde estar usando as vestes que Jesus manda vestir, eu começo a vestir as vestes que o mundo me ensina, e disse aqui, esse padrão aqui pode. Aí vai para o mundo, aí vai para a praia, aí vai para isso, aquilo, outro, quase nua. Perde o temor, expõe-se, esquece quem foi que te chamou, quem foi que te escolheu, quem você representa, qual é o reino que você está representando. Bendito seja o nome santo do Senhor. Sou sacerdote. Gênesis 35, 2. Olha que interessante. Eu vou lendo rapidinho, não vamos, já tem mais 15 minutos para encerrar. Gênesis 35, verso 2. Vamos ver aqui. Sobre veste. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó estava naquele dia tomando uma posição diante de Deus. A partir de agora o negócio vai ser diferente. Enquanto eu estava na casa do meu sogro de Labão, a gente vivia ali, mas a partir do momento que eu estou voltando para Canaã, eu não posso voltar para Canaã de qualquer jeito. Eu não posso voltar para a casa do meu pai de qualquer jeito, não. Eu preciso me purificar. Eu preciso deixar a idolatria, os deuses estranhos, aquilo que me impede de servir a Deus, e mudar a minha veste. Posicionamento. Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faça isso, abominação ao Senhor, será abominação ao Senhor teu Deus. Cada um tem o seu posicionamento.
1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Não é eu. Tem gente, não, isso aí é costume. Não, isso aqui é Bíblia. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, com modéstia, não com tranças, com ouro, com pérolas ou vestidos preciosos, da forma mais bonita e singela possível. 1 Pedro 3, 5, 3 a 5. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Um é para homem, e outro é para mulher. Então até as vestes diz: a que reino eu pertenço? Qual reino que eu estou representando? O que é que eu estou fazendo? Até isso. Às vezes a gente acha que não tem problema nenhum, mas o mundo observa. Alguém olha, ele era crente? Ela é daquele jeito? Ele sabe o que é certo e o que é errado, não faz porque são desobedientes. Mas quando você, que é servo do Senhor, faz, eles apontam e eles falam entre si, olha lá, ó, e depois diz que é crente. Por isso que nós precisamos ter uma conduta ilibada. Vamos lá? 3, povo separado. Sou nação, sou eleito, sou sacerdócio real, sou povo misturado. É misturado, andando igual, fazendo as mesmas coisas, participando das mesmas festas, imitando eles. Não, eu sou separado. Por isso que eu disse há uns dias atrás, volto a repetir, inventaram um negócio, um tal de gospel aí, que está sendo destruição de muito crente, e está sendo destruição de muita igreja. Eu disse no outro dia, é só colocar gospel no negócio, que está liberado no céu. Não está liberado lá não, nem lá e nem aqui. Faz porque é desobediente. Eu sempre digo que quando alguém faz isso, está dando um jeitinho de matar a saudade do Egito, dizendo que está servindo a Deus. Quando Israel sai do Egito, o que acontece? Moisés subiu, não foi? Moisés morreu, e agora? Faz um bezerro aí, começa a adorar. Esse foi o Deus que vos tirou do Egito. Em outro momento que o negócio apertou, mas não teve, eu lembrei do versículo que Tiago botou ali. Porque quando a gente fazia, a gente tinha pão para comer. Quando era escravo, a gente tinha. Esqueceu que escravo não tem direito a nada. E quando o negócio apertou no deserto, Deus provou o seu povo. Eles disseram assim: que saudade que eu tenho dos pepinos, dos temperos do Egito. Eles só lembraram da comida, esqueceram que era escravo, esqueceram que estavam vivendo debaixo de uma subjugação terrível. Faraó tinha botado eles para queimar tijolo, Faraó botou eles para construir cidades. Eles morriam de cansado, o tempo que eles tinham para descansar era pouco. Viviam uma vida de miséria, e mesmo assim achavam que estavam vivendo muito bem, porque Deus tinha prometido uma terra, Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel, mas estão pensando na escravidão. Tem gente que não quer ir para o céu, tem gente que quer viver esta vida, achando que esta vida é deleitosa, achando que esta vida é só coisa boa. Não, a nossa pátria é o melhor lugar. Nós precisamos ter saudade da onde a gente precisa estar, porque o próprio Senhor Jesus diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração.
mas agora, você lembra da parábola? Não, Senhor, eu comprei uma terra nova, igual aqui no Nordeste fala, né? Eu comprei 5 tarefas, aqui não, aqui a medida é tarefa. Eu comprei 5 tarefas de terra, eu vou lá ver minha terra, ver o que eu posso plantar. Outro disse, é porque tem um casamento. Aí o dono da festa tinha chamado de casa não quiseram. Aí fez o quê? Aí disse, olha servo, essa festa está pronta, o banquete está pronto, e eu não vou desperdiçar a oportunidade. Sai pelos valados, sai pelos baixo meretrício, sai aonde tem gente angustiada, sai aonde tem gente que não tem mais futuro, e chama eles, troca as vestes e coloca uma sentada aqui à mesa comigo. Sabe quem é essa pessoa? Era eu e você. Nós estávamos abandonados ao léu, nós estávamos no mundo de qualquer jeito, mas o Senhor foi lá e chamou. Não, eu quero que troque as vestes. É veste de mendigo, não vai ser vestido como filho. É veste suja, vai ser veste limpa. Você lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho foi lá, ficou de qualquer jeito, mas o pai amava. E quando o filho vem, primeira coisa que o pai faz, troca-se as vestes. Essas vestes de pecado, essas vestes de imundícia vai ser tirada. Agora eu vou te dar uma veste lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vou colocar um anel no teu dedo e dizer, meu filho e minha filha, valorize a oportunidade que Deus te deu de estar neste lugar. E se Satanás soprou, sai da igreja, está dando tudo errado, ninguém te vê, e começa a botar um bocado de defeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos cheios de problemas, a gente está cheio de defeito. Só que nós vamos para uma pátria que lá é perfeição. Você vai viver num lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento. Lá não vai ter mais sepultura aberta. Lá não terá mais morte e nem pranto. Lá somente viveremos eternamente com o Senhor para todo sempre. 1 Pedro 1,15, como é santo, entende? Por que eu tenho que ser separado? Eu coloco a minha posição, obrigado. Para eu entender a minha posição, como é santo, aquele que vos chamou, aí ele fala, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é só santo dentro da igreja não, é santo em casa, santo no trabalho, santo na rua, santo onde você for, santo indo uma festa. Tem gente que não quer, eu não quero ficar meio deslocado, né? O povo tudo de um jeito ou diferente. Não, você pode andar muito bem arrumado, muito bem bonito, mas todo mundo olha e diz, é diferente. Ela é diferente. Até brinco às vezes, falo com as meninas assim, você já viu o site Moda Evangélica? Aí você vai olhar os vestidos, é uma elegância, coisa linda. Não precisa ficar se expondo para chamar atenção, não. Por isso que Pedro disse, não é do lado de fora que importa, o que importa é o que está por dentro, mas por dentro reflete fora. Entenda isso. Não é fora, porque Deus sonda o coração, mas quando por dentro eu sou transformado, automaticamente por fora muda também. Aquele que a palavra de Deus penetra no íntimo do ser, na divisão da alma e do espírito, e regenera e transforma, não consegue mais andar do mesmo jeito, ele muda. Ele é convertido, ele não é convencido. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. 2 Coríntios 7,1. Amados, pois se já temos tais promessas que eu estou dizendo, nós devemos tirar de toda imundícia, se desfazer de toda imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O temor do Senhor faz toda a diferença. O problema dos dias de hoje de muitos é que perderam o temor de Deus. Quando eu perco o temor de Deus, pecado já não é mais pecado. É o que está sendo estudado na escola dominical. O pecado já não dói tanto, já não é bem assim, relativo, porque eu não perdi o temor. Mas a partir do momento que eu tenho temor a Deus, temor é diferente de medo. Temor é respeitar a autoridade. Quer ver um exemplo de temor? O pai saiu para trabalhar e disse: olha, às 6 horas da tarde eu não quero ver nenhum filho meu na rua. Quando é 6 horas ele nem chegou, mas aí, não, meu pai disse que eu não posso estar na rua, então eu vou obedecer à autoridade dele. Aí vai para casa. Eu estou temendo, porque ele é uma autoridade. Mesma coisa é a nossa vida cristã. Tem gente que acha que é só na frente do pastor. O que adianta eu estar só na frente do pastor e quando não tem ninguém vendo eu sou outra coisa? Eu me transformo em outro ser. Eu me torno irreconhecível. Ninguém consegue dizer que eu sou crente. Então eu preciso entender. E João 17:17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Quarto, povo adquirido. Alguém chega e diz: olha, eu adquiri um terreno, eu comprei. Então você tem que entender que tu não é dono de tu. Olha o trocadilho. Tu não é dono de tu mesmo. Tu tens um Senhor. A partir do momento que eu tenho um Senhor, eu devo a Ele obediência. Eu devo a Ele temor. E devo a Ele a minha vida. Porque Ele me resgatou. Eu era escravo do pecado. Eu era cavalo de Satanás. Não é assim que dizem? Quando a pessoa está fora, é cavalo do diabo. O diabo faz dele o que quiser. Aí Jesus vai lá, olha, resgata, restaura, tira, compra com o seu sangue. Só que é diferente. Você não passa a ser mais um escravo. Agora você se torna filho. Você é servo. Aí Jesus disse: o negócio aqui no meu reino é diferente. Eu fui lá, comprei vocês sim com o meu sangue. Vocês se tornaram meus servos. Só que eu não trato você como serviçal, não. Eu trato vocês como filho. O serviçal fica somente na cozinha. Quando o Senhor chama, ele vem e atende. Não, senta à mesa com o Senhor. Por isso que eu acho lindo aquilo. Jesus chega para os seus discípulos: eu tenho-vos como amigo, porque tudo aquilo que meu Pai me fala eu passo para vocês. Intimidade, amizade vai muito além de qualquer coisa. Precisamos priorizar e valorizar, porque quando a gente fala com Ele, Ele nos ouve e nos atende. Quando a gente conversa com Ele, lamentamos as nossas dores, Ele nos responde. Ele prontamente está ao nosso lado para nos ajudar. Melhor amigo do que esse não há. Éramos escravos, mas fomos comprados pelo preço de sangue. Não foi com prata ou com ouro. 1 Pedro 1:18 e 19, que diz: invocai por Pai. Olha o privilégio que você tem agora. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai no temor durante o tempo da vossa peregrinação. O tempo que a gente está aqui, sabendo que não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Para que eu sou tudo isso, pastor? Para quê? Para exercer função de porta-voz do reino de Deus aos homens. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo
e pregai o meu evangelho. E por último, e depois, Jesus, do arrebatamento, e depois, pastor, depois do arrebatamento que vai acontecer, nós iremos retornar para executar no reino milenial e vindouro atribuições dadas pelo Senhor aos seus santos. Se você soubesse o que Deus tem para você, porque eu expliquei uma certa vez que no reino milenial a gente não vem aqui passear não, a gente vai vir para cá para trabalhar por 1000 anos. Uma certa vez eu preguei e disse assim: você vai ver geração nascer, geração envelhecer e morrer, e você vai permanecer a mesma coisa, porque a palavra de Deus diz que assim como o Senhor é, nós seremos. Aí Jesus faz as promessas lá, as cartas em Apocalipse: ao que vencer se assentará no trono comigo, como eu me assento no trono do meu Pai. Quer dizer, como meu Pai me deu autoridade, eu vos darei autoridade sobre as nações. Então persevere, fique firme. Gente, está tão perto a volta de Jesus. Eu vou dizer de uma forma para você entender. Quando você está, vamos supor que você está indo para casa, você está com muita fome, e sua mãe está preparando uma comida ou tem um churrasco lá para você. Quando você vai chegando perto, você começa a sentir o cheiro, não é assim? Rapaz, minha mãe está fazendo um café, minha mãe está fazendo uma comida, está fazendo churrasco. Já, quando está se aproximando, já começa a sentir o cheiro da comida que está sendo preparada. Eu estou dizendo para você, está tão perto a vinda de Jesus, que eu já sinto o cheiro. Essa semana nem chegou a chover, mas deu chuviscadinha. Eu senti, amor, estou sentindo um cheiro de terra molhada. É sinal que vem chuva por aí. Então está tão perto de Jesus voltar, que eu já sinto o cheiro da Nova Jerusalém. Que Deus em Cristo nos abençoe.